大家好，你们好，你们tila. Oi, pessoal. Então, eu já começo pedindo desculpas porque eu estou tendo que gravar pelo meu celular, então eu acho que as coisas vão ficar um pouco estranhas, mas eu espero que dê certo. E se você não assistiu a aula passada, pare neste exato momento, volte, assiste a aula sobre substantivos e aí depois vem para a aula de pronome, beleza? Tá? Então vamos lá. Pronome em mandarim é daisu. Dai significa substituto. E o pronome, ele é o quê? Um substituto. Então, vamos lá. Pronomes é a classe gramatical, tá? Que vai indicar as pessoas do discurso a relação de posse e de posições. Tá, mas como assim? Elas acompanham ou elas substituem os substantivos, dando características a eles, indicando relações em relação ao substantivo que você está utilizando. Ou eles vão fazer essa substituição, que vem do nome mandarim, né? Daisu, então a palavra que substitui. Então vamos usar um exemplo para ficar mais fácil e relembrar. Então, onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Então, o meu e o nessa sentença são pronomes, tá? Meu, ele tá acompanhando o substantivo bolo e ele representa essa ideia de posse. De quem que é o bolo? Meu, não é seu, é meu. Então eu estou dando posse usando o substantivo. De pronome, usando um pronome possessivo. Já o ele está substituindo o substantivo meu bolo para não deixar essa frase repetitiva, tá? Não acredito que você comeu o meu bolo, sendo que eu poderia só falar. Não acredito que você o comeu. Vocês, como ouvintes, iriam entender que eu estou me referindo ao bolo, tá? Então, dando continuidade, existem vários tipos de pronomes, tá? A gente vai trabalhar nessa aula principalmente com os pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais, eles se referem às pessoas do discurso. Ou seja, aqueles que estão envolvidos no enunciado ou na fala de quem está falando, discursando. Então, vamos lá! Vamos aprender a falar os mais básicos na primeira pessoa. Na primeira pessoa, nós temos o singular, o representa eu, e a versão plural. Lembra da aula passada que a gente mostrou uma partícula, o man, para vocês? O man, ele, quando adicionado com uma outra palavra, ou seja, um substantivo, ele vai indicar o quê? Pluralidade. Então, se eu ver o man com alguma coisa, quer dizer que está no plural. Wo, mais, man, nós. Eu, no plural. Nós. Existem duas formas, tá, no mandarim de falar a primeira pessoa no plural, que é o zanman e o woman. Tá. Eles são diferentes por questões dialéticas, tá? Cada um tem uma origem diferente. Mas, de uma maneira geral, os dois são empregados no dia a dia. Porém, existe uma ligeira diferença entre um e outro, tá? O woman, ele indica apenas as pessoas de quem eu estou falando. Por exemplo, estamos na aula e eu e a Milena, nós falamos ativamente na aula. Então, eu e Milena falamos ativamente na aula. Porém, se eu quiser me referir a todos que estavam presentes na aula, não só as pessoas que estavam falando, mas também aqueles que estão ouvindo. Aí eu falo, Zanman, falando, tipo, ele vai indicar que eu não estou só falando de mim e da Milena, mas eu estava falando também da Mila e da Priscila, que estavam na aula e participaram da aula falando também, entenderam? Então, tipo, eu já não estou só me referindo a duas pessoas, mas também àqueles que estão me escutando. Então, woman e zanman. Tentem se lembrar disso. E se ficarem com dúvidas, por favor, nos perguntem, nos procurem, ok? Já a segunda pessoa, ni,
no singular, ou nin, também no singular, porém mais formal. Lembrando que nin nós usamos para pessoas que estão em relações de trabalhos mais altas, hierárquicas mais altas do que nós, ou com pessoas que são mais velhas, ou seja, é uma questão de senioridade, tá? E no plural, ni vai ni mais man. Niman. Niman significa vocês. Então, niman quer dizer que eu estou chamando vocês. Ni, nin, niman. Já os pronomes da terceira pessoa, tá? Eles são um pouco pegadinha. Por quê? Eles são pronunciados todos da mesma forma. Se eu estou falando ele ou ela para coisas e animais, esse pensa como se fosse o it em inglês. É o mesmo uso, ok? Então, tá, todos são da mesma maneira. Então, quando eu estou falando, quando eu não tenho um apoio escrito, a diferenciação de gênero fica só pelo meio do contexto, tá? Então, vocês têm que estar atentos sobre quem ou o que está sendo falado na sentença. Quem é o nosso sujeito, tá? Tá, mas os caracteres são diferentes. Sim, os caracteres são diferentes. Para homem, o lado esquerdo, nosso radical, ele é o run. Ele é aquela pessoazinha andando. Já para mulher, você tem o ni na esquerda, que representa mulher, feminino. E já o tá, a escrita para coisas e animais, a escrita é completamente diferente. Tá. O tá para coisas e animais, tá? Ele geralmente é utilizado para animais. Ele não é tão comum para que você se referencie a coisas ou objetos ou fazer uma referência a algum outro substantivo que já foi falado, sabe? Ele é muito mais comum no uso para animais. E como que nós falamos no plural, nós vamos seguir a regrinha de adicionar o man. Então, todos os tás vão de tá para taman. E aí nós sabemos que estamos falando de um grupo de pessoas. Eles, elas ou elas para coisas e animais, tá? Agora a gente vai falar do pronome possessivo, tá? O pronome possessivo ele indica posse, seja como um adjetivo ou um pronome. Ele é indicado, tá, pela adição da partícula the ao pronome pessoal. O the é esse caracterzinho que tá aqui. Wo mais the. Woman mais the. Essa partícula em si, ela representa, ela carrega por si só a ideia de posse, tá? Então, ela faz uma relação entre um pronome pessoal ou um adjetivo, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente, vamos focar no pronome pessoal. Ela vai criar uma relação entre um pronome pessoal e um objeto, um substantivo que vem logo depois, tá? Então, o nosso meu em mandarim fica 我的 我的书 书, lembrando, é livro. Então, meu livro, 我的书我们的 nosso. Então, lembra, nós mais partícula de possessão, nosso. 我们的家 nossa casa. 你的 ni de você mais partícula de possessão, então é seu. 你的书 你的家 sua casa, seu livro. Agora, ni mais partícula de plural, que é o man, mais partícula de posse, que é o the, ni man de cha, ni man de shu, ni man de shouji. Então, shouji é celular. Então,
seus celulares, seus livros, suas casas. Tada. Lembrando que tá pode ser ele ou ela, ou ele ou ela para um animal ou um objeto inanimado, para coisas. Então, tada, tamanda, tada, tamanda, tada, tamanda. Então, todos eles representam dele e deles, dela, delas, dele, dela, deles ou delas para as coisas, tá? Lembrando, vocês me escutaram falar agora. Vocês ouviram a diferença? Não, né? E isso acontece porque vai depender do contexto. Já na escrita, como vocês estão vendo pela tabela, é bem mais fácil. Então tentem se lembrar de qual radical que é para homem e qual radical que é para mulher, no caso masculino e feminino, tá? Vamos para alguns exemplos para ver se fica mais fácil. 他的家, 你的家. Então, 你的家, sua casa. 他的书, o livro dele. 白色的狗是我的. Lembra que a gente comentou que o the pode ser usado para fazer uma relação de posse entre um adjetivo ou um substantivo? 白色 é branco. Então, bai é branco, sa é cor. 白色的. Então, pensa, é bem próximo como a relação de posse do inglês, que tem o apóstrofo, S, indicando a posse. É bem essa relação. Então, a gente vai colocar a característica na frente, posse, e aí quem tem essa característica. Por que a gente faz isso? Lembra da aula sobre a regra de ouro do chinês? Então, a informação mais importante sempre vem no final. Então, se eu estou dando uma característica sobre alguma coisa, o ponto importante é a coisa, não a característica. Então, a coisa sempre vem mais à direita. Então, a gente coloca essa relação de posse. Então, baisa é uma característica de quem? Do cachorro, que é go. Então, branco, o cachorro é meu. Seria literalmente a tradução dessa frase, tá? Então, baisa da go. Então, meu sujeito, cachorro, shi é 我的. Então, 我的 também pode ser usado no final da frase, do jeito dessa estrutura aqui. Porque eu tô falando que esse cachorro, ele é de quem? Ele é meu. Então, meu, lembrando, é partícula que representa eu mais partícula de posse, que é the. 我的. Agora, se eu quero falar se esse cachorro é seu, 狗是你的, seu. Aquele cachorro é deles. 那狗是他们的. Então, todos vão seguir essa estrutura de pronome pessoal mais partícula de posse. Então, a gente vai mandar alguns exercícios logo depois de liberar essa aula para que vocês pratiquem. Se vocês tiverem dúvidas, novamente, entrem em contato com a gente. Não tenham medo. As partículas são um pouco diferentes do que nós estamos acostumados no português, até porque nós não temos o uso delas, mas elas têm referenciais muito parecidos com o que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Então, elas indicam ideias que nós estamos acostumados. Só que, no mandarim, é preciso que aconteça uma palavra específica na sentença para que você entenda essa ideia, já que a gente não consegue mexer com a entonação, tá? Então, o man indica o quê? Plural. Se eu coloco o man junto com alguma coisa, eu estou falando de várias coisas. Agora, se eu coloco the junto com um pronome ou uma característica, quer dizer que eu estou indicando posse. Lembra do ma que a Milena falou? Então, o ma, ele indica uma pergunta, que eu estou tendo uma entonação de pergunta, tenho uma dúvida sobre. Me responde aqui, fazendo um favor. É essa a ideia, entendeu? Então, vamos lá.
continuando, pronomes possessivos. Mais exemplos, tá? O the, ele pode ser omitido antes de substantivos, onde o possuidor ele tem uma relação próxima com a pessoa ou com o objeto que a gente está falando. Então, não necessariamente eu preciso falar "我的家". A minha casa é um lugar íntimo para mim. É um lugar que eu tenho uma relação muito especial. Então, eu não preciso falar "我的家". Eu posso simplesmente falar "我家". Então, seguindo para os nossos exemplos aqui. 我的妈妈是医生. Então, mama, mãe. Então, nós geralmente temos uma relação íntima, uma relação muito próxima. O que é uma relação próxima? Uma relação de família, uma relação de amigos muito próximos, uma coisa que você gosta muito, igual a sua casa, que você tem afeto. Tudo isso são coisas que nós consideramos muito próximas. Então, nesses casos, nós não precisamos indicar a partícula de posse. Por quê? É intuitivo que é meu, sabe? Eu não preciso reafirmar para você que é a minha mãe, que é a minha irmã, que é o meu pai, que é a minha casa. Eu não preciso reafirmar a ideia de posse, tá? Então, 我的妈妈是医生. Ou eu poderia falar 我妈妈是医生. Não está errado se você usar com e também não está errado se você usar sem. Fica a cargo de quem está falando, tá? Então você pode usar com ou sem. O the nessas frases não tem perda de sentido. Você não estará falando chinês gramaticalmente errado, tá? Fica dependendo de vocês, mas é só para relações assim, tá? 你的父母好吗? 你父母好吗? Seu pai está bem? Só falando, deixando essa curiosidade, mama, baba. Então, mamãe, papai podem ser ditos dessa forma. O fumo, fuyu. Fumo é pai, fuyu é mãe. É uma maneira mais formal e que vem mais do chinês mais antigo, tá? Então, vai aparecer essas duas variações para quem está familiarizado com o japonês, por exemplo, já viu fumu e fuyu. O último exemplo, para nós terminarmos essa parte, 你的家在哪儿? Então, a sua casa fica onde? Como nós temos uma relação próxima com a nossa casa, 你家在哪儿? Então, aqui eu omiti o the, porque a gente acha que tem essa relação especial, eu não preciso ficar indicando posse toda hora, tá? Lembrando, não está errado se você usar um ou outro, fiquem à vontade. E é isso aí a aula de hoje, tá? Muito obrigada. A próxima aula a gente vai falar sobre pronomes demonstrativos. E aí eu vou trazer um mapinha, a gente vai fazer várias atividades para que vocês lembrem todos esses pronomes demonstrativos. Tenham uma ótima semana. Tchau, hao. 再见，拜拜。